Olá, bom dia a todos e todas que nos acompanham hoje. Estamos hoje para falar aqui sobre economia e mercado de trabalho no plano plurianual. Quem estará conosco hoje será a professora Cláudia Regina, que é especialista na área, e está conosco de fato desde o início desse nosso projeto. Então, como todos já sabem, nosso manual de aprimoramento do planejamento público tem capítulos específicos relacionados a todas as áreas que são importantes para a elaboração de um bom plano plurianual. A professora Cláudia Regina, ela participou com a gente aí da revisão desse próprio guia e hoje estará aqui conosco para trazer a sua experiência, né? Trazendo isso de forma nessa masterclass para que de fato a gente consiga complementar todo esse nosso material que é relacionado à elaboração do planejamento. Como todos sabem, de praxe, nosso, nossas masterclass elas estão sendo oferecidas, né, no âmbito do projeto de pesquisa IAPP-FAPEG, que está relacionado ao CEPASP e ao CIAP, e nós temos várias outras frentes de atuação, inclusive o software de inteligência artificial. Iremos deixar para vocês todos os nossos links, né, para vocês acompanharem todas as nossas atividades desenvolvidas e, de fato, aproveitarem e utilizarem isso para melhor aprimoramento do planejamento público e todas as demais atuações no âmbito da gestão pública, especialmente da gestão pública municipal. Como falei, a professora Cláudia Regina Rosal, ela estará conosco hoje e ela possui graduação e mestrado em economia, tem doutorado em ciências ambientais e atualmente ela é professora da FACE, da UFG, né? No curso de ciências econômicas. Bom dia, professora. Bom dia, Daniele, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria apenas de complementar aqui algumas questões em relação à questão de experiência, né? Eu sou a professora Cláudia Regina Rosal Carvalho, eu sou professora do curso de Economia da FACE, né, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, e também sou professora do mestrado em Desenvolvimento Regional, também da FACE UFG, onde eu atuo especificamente nas disciplinas de teorias do desenvolvimento regional e planejamento do desenvolvimento regional. Por isso, essa nossa discussão também em relação à questão do PPA hoje, né? A questão do planejamento público, e a gente vai relacionar isso com a questão da economia e do mercado de trabalho, né? Então, primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês, tá certo? Agradecer aí a Daniele, agradecer ao CEPASP e o CIAP pela oportunidade de tratar desse tema aqui com vocês, né? Hoje a gente vai conversar aí sobre como a economia, como a questão, como o mercado de trabalho se integram ao planejamento público, tá? Em todas as esferas, não só em nível de governo federal, estadual, municipal, como também municipal, tá? Especialmente relacionando aí a questão da elaboração do plano plurianual, né, do PPA. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai entender como é que os dados econômicos eles ajudam a criar políticas públicas mais eficazes, né? E para isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que retomar alguns conceitos, né, econômicos que são necessários para esse entendimento, tá? O planejamento público ele não está desvinculado da questão dos cenários em termos de economia, e isso afeta diretamente, né, todo esse funcionamento, implicando em consequências, não só para a esfera pública, para a esfera privada, mas também para toda a sociedade, né? Então, para essa retomada, a gente vai, nessa aula, eu preparei uma agenda aqui para nós, né? De como vai funcionar essa aula de hoje, tá? Então, primeiro uma questão introdutória a respeito dessa discussão, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de economia e do papel do Estado, porque a gente tem que entender essa relação, essa intersecção entre economia e papel do Estado, para falar da questão do mercado de trabalho, do próprio PPA como ferramenta estratégica, né? Para um bom planejamento público através de um instrumento específico que é o plano plurianual, né? A integração entre economia, mercado de trabalho e a questão da necessidade de planejamento público,
e um estudo de caso específico que eu trouxe para a gente tentar enxergar isso do ponto de vista prático em relação ao PPA de Goiás 2024-27, tá? E aí a gente faz algumas considerações finais a respeito de toda essa discussão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É fazer uma introdução a respeito do que é esse planejamento governamental, tá? Que é justamente um dos pilares fundamentais aí para a formulação de políticas públicas eficazes, eficientes, né? A questão da economia relacionada a isso, o que é economia? A economia ela vai fornecer instrumentos analíticos necessários aí para que os governos eles possam alocar os recursos de maneira racional. Tá? O que é isso? O princípio da economia parte da questão, que é um dos pontos que a gente vai trabalhar, da questão de escassez, né? Que a gente precisa alocar os recursos que são escassos da melhor maneira possível. Isso não só para o setor público, mas para outros setores também da economia. Tá? Então, a economia, qual é a importância dela? Ela vai fornecer os instrumentos analíticos necessários para que os governos eles possam alocar aí de maneira racional, né, esses recursos, geralmente os recursos orçamentários, né, que são disponibilizados para promover, primeiro, o crescimento econômico, tá? Que é um elemento base para que o desenvolvimento, que já é uma questão de longo prazo, aconteça em nível da economia, tá? E, a partir daí, com a questão do desenvolvimento, o desenvolvimento ele vai ser resultado do quê? De uma redução de desigualdade social, né? Que é o fundamento básico de toda política pública, ok? Então, quando a gente vai verificar todo o processo de diagnóstico, de formulação, de execução e de avaliação de política pública, tudo passa por esses pontos, né? É o funcionamento da economia, implicando diretamente na questão de como o crescimento econômico vai acontecer e de como isso vai, através de políticas públicas, ser instrumento para a redução de desigualdade social. Tá? Então, essa intersecção entre economia e planejamento, ela envolve desde a formulação do plano plurianual, né, ou dos planos plurianuais, até a execução das políticas públicas, sejam elas políticas fiscais, monetárias, industriais, políticas de renda, políticas cambiais, tá? A gente tem uma série de políticas diferentes em todas as esferas. Então, esse encontro, ele é essencial para quê? Para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e sustentável. A gente usa o termo sustentabilidade por quê? Porque a sustentabilidade ela é importante para se pensar a questão de longo prazo. Tá? Sustentabilidade é a manutenção, né? São aquelas políticas que elas trazem resultados perenes, que elas podem promover, principalmente, não só crescimento econômico, que é uma questão quantitativa, né, em termos de resultados quantitativos, mas também promover o bem-estar da população e o desenvolvimento do país, que é o fundamento. Tá? A gente sempre faz uma diferenciação em termos de economia, que é a diferenciação entre crescimento e desenvolvimento. Tá? O crescimento ele é o resultado do ponto de vista quantitativo, né? São indicadores econômicos que demonstram as questões quantitativas que acontecem em determinado cenário. Tá? Lembrando que, quando a gente fala em cenário econômico, por que a gente trata isso dentro da economia? Porque o mercado é dinâmico, né? As políticas também têm que ser dinâmicas para acompanhar esse processo. Tá? Então, nesse sentido, o crescimento ele é apenas a questão quantitativa, só que ela é necessária para que a distribuição justa de renda aconteça em momento posterior, a diminuição da desigualdade social aconteça, que é a questão do desenvolvimento. Né? E onde é que se encaixa o mercado de trabalho em tudo isso? Okay? O uso dos dados econômicos e diagnósticos territoriais, diagnósticos regionais, eles podem subsidiar decisões de investimento público, tá? Já que a gente vai tratar de uma relação direta com a questão do PPA aqui, certo? Então, o que ele vai fazer? Esses dados econômicos, eles vão ser utilizados, eles vão ser base para que, a partir de diagnósticos específicos de cada área, né, de cada região, de cada território, a gente possa subsidiar decisões de investimento público, né, qualificação profissional, geração de emprego, que vai acabar sendo o resultado, muitas vezes final, de políticas públicas específicas que são elaboradas para atender ou para
dirimir algum tipo de problema que exista dentro de determinada região. Então, por que a gente fala isso? Tá? Quando a gente trata de economia, uma questão importante da gente lembrar, que é uma coisa que a gente trata muito também nessa questão da discussão regional, é de que as políticas gerais, tá? As políticas em nível de governo federal, por exemplo, elas são políticas que vão nortear uma análise macroeconômica, que é uma análise que a gente faz em relação ao país como um todo. Porém, a gente tem que considerar que existem especificidades, né? Eu sempre coloco uma questão que é o seguinte: onde é que as coisas acontecem, né? Onde é que a atividade econômica ela é executada? Tá? Ela é executada no, vamos dizer assim, no âmbito menor, em termos de que a gente considera o âmbito federal, estadual, municipal, né? Onde é que a coisa toda acontece? Acontece no município, tá? Então, se o município é a área onde a política vai ser executada de forma prática, as especificidades locais elas têm que ser consideradas. Tá? Então, todo o diagnóstico que a gente faz em relação a identificar problemas que vão ser base para elaboração e para execução de políticas públicas tem que partir de um diagnóstico local. Por quê? Porque só, por exemplo, o município sabe o que realmente está acontecendo, o que é realmente necessário do ponto de vista de política pública. E isso é reportado para estados, é reportado para o governo federal, né? Então, nós temos políticas não só que vêm de cima para baixo, governo federal, estados e municípios, mas também políticas que surgem a partir da base municipal, o que é importante a gente considerar nesse sentido, né? Então, por que a gente está discutindo isso? Porque a própria questão do planejamento público no Brasil, ele vai trabalhar com alguns elementos principais. Por exemplo, escassez de recurso, tá? A gente tem que considerar alguns conceitos como custo-oportunidade, como eficiência e equidade. Essa questão de escassez de recursos, ela quer dizer o quê? Que os governos eles vão enfrentar restrições orçamentárias. E essas restrições orçamentárias, elas têm que ser adequadas, né? A realidade, tá? As reais necessidades. Aquilo, inclusive, que é de mais urgente, que precisa ser atendido, precisa ser corrigido em termos de limitação de funcionamento da dinâmica de mercado, né? Onde os governos, através desses orçamentos, né, e dessa escassez de recursos, né, dessas restrições orçamentárias, eles precisam decidir quais áreas são prioritárias no investimento público. Tá? Outro conceito importante para a gente considerar é o conceito de custo-oportunidade dentro da economia. Né? O custo-oportunidade, o que é? Ele é um conceito que trata de uma decisão de investimento, né? Onde, por exemplo, se o governo vai decidir investir em uma determinada política, significa que ele pode ter que abrir mão de outra política. Nem sempre a questão orçamentária ela vai estar adequada para atendimento de todas as necessidades que vão aparecer, que vão aparecer no mercado naquele momento. Tá? Então, isso vai exigir o que do governo? Que é o que a gente vai tratar direcionando esse conceito para a questão do PPA. Tá? Ele vai ter que fazer escolhas estratégicas, certo? A partir do momento que ele tem que decidir entre determinada política ou outra política, por conta da restrição, da escassez de recursos, da restrição orçamentária, ele automaticamente vai ter que fazer algum tipo de escolha estratégica. E o PPA, ele traz escolhas estratégicas para se ter o crescimento econômico no primeiro momento e gerar possibilidades de desenvolvimento, que é o foco de toda a política pública. Tá? Um outro conceito que a gente vai trazer, e a gente vai conseguir enxergar isso o tempo todo aqui na nossa discussão, é a questão de eficiência e equidade, tá? Que tem que ser tratada aí dentro do próprio planejamento público, tá? Que é um conceito de economia, né? Onde, do ponto de vista de setor público, o Estado ele busca equilibrar a questão da eficiência econômica, que são os resultados principalmente e inicialmente quantitativos, né,
com a distribuição justa dos recursos, a distribuição justa de renda, que é o que vai impactar na diminuição da questão das desigualdades regionais, né? Então, diante disso, os governos eles vão adotar o quê? Diferentes estratégias, tá? Diferentes estratégias de planejamento que vão ser inseridas e vão ser formalizadas no PPA, tá? E que podem ser centralizadas ou descentralizadas, tá? Com graus aí variados de participação do setor privado e da sociedade civil, né? São as políticas participativas que a gente tem hoje. Isso é uma discussão muito relevante do ponto de vista de elaboração, de formulação de políticas públicas, né? E da própria execução, atendendo aí às reais necessidades da sociedade civil, tá? E também as chamadas parcerias público-privadas, porque em relação a essa questão de escassez de recursos, por exemplo, muitas vezes o próprio setor privado, até porque o setor privado também tem interesses específicos na melhoria da estrutura produtiva, né, da estrutura econômica, ele vai ser chamado a participar também desse processo de elaboração de políticas, tá? Então, nesse sentido, o que a gente tem? A gente tem algumas funções que têm que ser consideradas a partir desses conceitos, tá? Algumas funções do Estado. O Estado ele tem funções específicas, e por isso a gente trouxe esses primeiros conceitos, né? Que foram esses conceitos anteriores de escassez, de custo-oportunidade, de eficiência e equidade, para poder ir afunilando na nossa discussão e trazer uma discussão a respeito de como é que o Estado atua considerando esses principais conceitos de economia para poder se pensar planejamento público no Brasil, em nível federal, em nível municipal, em nível estadual. Tá? E o Estado ele tem algumas funções específicas que a gente tem que entender, né? Que são funções, vamos dizer assim, obrigatórias do governo, tá? Num modelo de economia como a nossa, que é a questão da função que a gente chama de função alocativa, né, que é a função de alocação de recursos, onde o Estado ele tem que intervir na economia para complementar a ação do mercado. Tá? Como funciona isso? Fornecendo, por exemplo, recursos públicos, serviços públicos. Tá? E, de outra parte, também regulando a questão da economia quando o setor privado ele não atende aquilo que é necessário para o bom funcionamento desse mercado, tá? O que vai impactar diretamente na melhoria do cenário econômico. Tá? A função chamada de estabilização econômica ou função estabilizadora, ela vai trabalhar com o quê? Uma garantia da estabilidade, tá? O que ela vai fazer? O governo ele vai utilizar essa função para poder evitar crise, para evitar quadros recessivos, tá? E para promover o que a gente chama de crescimento sustentável, que é o que a gente precisa para o longo prazo para poder gerar a questão do desenvolvimento, tá certo? E, por último, a função, né, não menos importante, ou talvez a mais importante delas, que é a questão de redistribuição de renda, né, que é a função redistributiva do governo, que tem o fundamento justamente que é base para a discussão do que a gente chama de desenvolvimento, certo? Que é a função de reduzir desigualdade de renda, né? Desigualdade de riqueza dentro da sociedade, tá? Como é que o governo faz isso? Através das suas regras de funcionamento desse mercado, né? Para tentar minimizar essa questão da desigualdade. Impostos progressivos, né? Programas de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, que a gente conhece. Então, essas funções do governo, elas são... É importante que a gente entenda cada uma delas para saber qual é a função do Estado em termos de funcionamento da economia, seja em qual esfera, tá? Estadual, federal, municipal, tá? E, a partir daí, o que a gente discute? A gente discute o elemento ou o instrumento principal que o governo tem para poder trabalhar essa questão do planejamento, trazendo esses conceitos de economia para dentro do setor público, né?
para a boa elaboração de políticas públicas que realmente atendam às necessidades da sociedade, né? Como também do mercado. E esse instrumento é o PPA, né? É o Plano Plurianual. Dentro dessa questão do PPA, a gente tem um relacionamento direto aí do PPA com a questão legal, né, que vai nortear aí as regras para a aplicação, para a elaboração, para a execução das políticas públicas que são ditadas dentro do PPA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, e a Lei Orçamentária Anual, que são instrumentos importantes que a gente precisa entender para que a gente possa pensar aí no bom planejamento público. Tá? Então, o que é esse plano plurianual? Tá? Esse é um documento que vai estabelecer aí as diretrizes, os objetivos, né, as metas da administração pública para um período aí de 4 anos. Né? Como é sabido, o plano plurianual ele é elaborado no primeiro ano, ele começa a ser executado no segundo ano de cada governo e ele avança aí para o primeiro ano do governo seguinte. Qual é a função disso? A função disso é dar continuidade, né, à política que foi elaborada no governo anterior. E essa questão de continuidade, ele é um conceito bem importante para nós do ponto de vista de setor público. Por quê? Porque a continuidade, a gente não pode trabalhar do ponto de vista de desenvolvimento, principalmente, em uma quebra, né? Uma quebra em termos de execução, de elaboração e de execução da política pública. Né? Ela tem que ser continuada para que ela realmente amadureça e ela gere frutos necessários para poder gerar aquilo que a gente precisa, que é o desenvolvimento econômico e a diminuição das desigualdades sociais, que é a função da política pública. Tá? Então, no Brasil, o PPA ele é previsto na Constituição de 88, né? No artigo 65. Então, o que acontece? Essa questão de planejamento ela é institucionalizada a partir da Constituição de 88. É aí que o plano plurianual entra como elemento, como um instrumento de planejamento. Não que o país não fizesse planejamento público antes, tá? Mas não tinha um processo de institucionalização que foi dado aí pela Constituição de 88 e que acabou gerando esse instrumento, que é um instrumento utilizado, né, até hoje. Então, em relação à lei de diretrizes orçamentárias, à lei orçamentária anual, o que a gente tem, tá? Em relação ao que são essas leis, tá? A lei de diretrizes, ela vai ditar as metas, né, as prioridades do governo para o exercício seguinte, vai orientar a elaboração justamente do orçamento. Tá? Esse orçamento, por sua vez, o que ele vai tratar? Ele vai estabelecer as receitas e as despesas, né, do governo para o ano seguinte. Então, o que é essa lei orçamentária? É uma ferramenta que vai ser essencial para a execução do planejamento econômico do Estado. Tá? Por isso que a economia é importante nesse sentido. Tá? A gente fazer essa relação direta com o plano plurianual, economia, e verificar as consequências disso em termos de mercado de trabalho é a função justamente da nossa aula de hoje. Né? Ou seja, esses 3 instrumentos, tá? Eles garantem que as decisões de política econômica do governo, sejam elas em nível fiscal, em nível monetário, em nível de renda, né? São essas políticas econômicas elas sejam organizadas, tá? E fundamentadas em princípios de responsabilidade fiscal e de eficiência administrativa. Tá? Muitos autores em economia tratam diretamente disso. Tá? Por quê? Porque, na realidade, quando a gente fala desse impacto, né, da questão do funcionamento da economia, dos cenários econômicos em relação à questão conjuntural, nós vamos ter um impacto direto na questão do mercado de trabalho. Tá? Então, que tipos, por exemplo, de desemprego eu tenho? Tá? Por que eu vou tratar disso? Quando a gente fala da questão de planejamento público, todo o processo de planejamento público, ele parte, e foi justamente o que a gente tratou naquele guia, né, que foi o Guia de Aprimoramento e Planejamento Público Municipal,
o que esse guia oferece? Ele oferece aí uma base sólida para compreender a inserção da atividade econômica nos processos de planejamento público, especialmente no nível local, né, que é o nível do município. Então, a gente tem que considerar o quê? Quais são as implicações relevantes, né, do comportamento e do planejamento de todos os entes federados no processo de formulação de políticas públicas, seja municipal, estadual ou federal, e que vão impactar diretamente no funcionamento do mercado e vão impactar no nível de emprego e desemprego da economia. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala a respeito do papel do Estado, do papel do gestor público, né, o prefeito, por exemplo, o gestor público, ele exerce aí um papel estratégico de indução da economia local. Tá? Como eu falei para vocês antes, a gente tem que analisar tanto as políticas em nível de governo federal, que são as políticas consideradas políticas macro, mas a gente tem que considerar também aquilo que é executado em nível de governos municipais e de Estado, para poder entender como é que isso vai impactar de maneira geral no funcionamento da economia brasileira. Tá? Existe uma intersecção direta aí das três esferas de governo, justamente por quê? Porque essa contribuição entre as três esferas ela é essencial. E o município ele tem um papel muito importante nesse processo, porque é onde a coisa toda acontece, né? Que foi aquilo que eu disse inicialmente. Então, o prefeito, o gestor público, ele exerce um papel estratégico aí de indução da economia local. Não apenas no sentido de atração de investimento, que é a preocupação inicial, né? Porque a gente se preocupa inicialmente com a questão do crescimento da economia, e isso passa pela melhoria da produtividade, né? Do mercado, melhoria de infraestrutura produtiva local, mas também a gente precisa se preocupar em identificar e fomentar, por exemplo, setores com potencial de crescimento, né? E isso exige o conhecimento da economia local e de sua intersecção com a dinâmica regional e a dinâmica nacional. Né? Como é que ela se relaciona com o restante da dinâmica do Estado, como é que ela se relaciona com a dinâmica do governo federal. Tá? Então, o planejamento, nesse sentido, ele tem uma função. Tá? Ele tem a função de, justamente, pensar como a coisa toda vai ser realizada. Tá? Que tipo de ações eu posso utilizar, eu posso elaborar para poder atender às necessidades do mercado e corrigir eventuais limitações nesse funcionamento. Tá? Então, o planejamento ele deve ser subsidiado, primeiro, com uma questão de diagnóstico, né, que consideram alguns indicadores, como, por exemplo, o PIB, né, principalmente o PIB municipal, a composição setorial desses mercados, em termos de qual é a contribuição, por exemplo, do setor de agropecuária, qual é a contribuição da indústria, qual é a contribuição do setor de serviços, né? No município, no estado e nível do país, certo? Então, eu tenho que considerar também, por exemplo, para fazer um diagnóstico, no papel das micro e pequenas empresas, né? Eu tenho que considerar, por exemplo, a informalidade. Okay? Por que isso é importante? Por que esse diagnóstico é importante? Se o gestor público ele não entende o funcionamento da economia, ele não entende como é que funciona o cenário econômico, ele não vai conseguir propor ações específicas para corrigir as limitações que são encontradas dentro desse cenário. Né? E aí a gente tem alguns conceitos que a gente traz, quando a gente trata, por exemplo, por que existe informalidade? Por que o percentual de informalidade no Brasil é alto? Tá? A gente tem que entender que o próprio mercado de trabalho, né, que é impactado diretamente com esse processo de planejamento do setor público, que é impactado com a dinâmica do mercado, né, com as mudanças que ocorrem em termos de cenário econômico, não só do ponto de vista nacional, mas também internacional, porque isso também nos afeta diretamente, né? Nós somos considerados país em desenvolvimento, então nós somos um país dependente aí também em muitos níveis do resto do mundo, e isso tudo impacta no funcionamento interno da economia. São essas questões que a gente tem que entender do ponto de vista geral, tá? Que nós não estamos em um ambiente fechado, que eu não vou fazer política pública municipal à revelia, tá? Tem todo um cenário que eu preciso entender. É essa a função da nossa discussão de hoje. Eu preciso entender que, do ponto de vista global, existe um funcionamento de mercado internacional, do ponto de vista nacional, eu tenho o funcionamento de todas as regiões aí, eu tenho estruturas produtivas diferentes,
culturas diferentes, né, funcionamento de mercado que acontece de forma diferente em todos os âmbitos, seja na agropecuária, na estrutura industrial, na de serviços. Então, esses funcionamentos que ocorrem de maneira diferenciada, eles vão impactar diretamente na própria decisão que o município vai tomar, tá? Em termos de planejamento para melhoria desse cenário, primeiro municipal, mas que tem que se integrar diretamente com aquilo que está sendo definido em nível de Estado e em nível de governo federal. Tá? É o relacionamento, por exemplo, que eu preciso entender dos vários PPAs. Né? Por que o governo federal faz um PPA? Né? Elabora um PPA. Por que o governo do Estado também tem que elaborar um PPA? Por que o governo municipal tem que elaborar também o seu processo de planejamento? Na realidade, esses 3 níveis eles têm que conversar, eles têm que se integrar. Né? A política de um ente federado ele não pode ferir a política que foi estruturada na forma do PPA do Estado. Né? E a do Estado também não pode ferir a do governo federal. Okay? Precisa haver uma integração, uma conversa entre os vários níveis de governo para poder existir uma cooperação, uma coordenação, né, de ações para poder a própria elaboração de programas específicos em nível de renda, em nível de educação, em nível de habitação, eles têm que ser reflexo do planejamento de todos os governos. Né? Tem que ter uma integração direta. Okay? Então, várias são as ações que são elaboradas nos vários níveis de política pública para poder atender essas necessidades e essas falhas ou limitações de mercado. Tá? E o planejamento ele tem essa função. Okay? E isso vai impactar diretamente na própria questão do mercado de trabalho. Certo? Quando a gente fala em geração de renda como objetivo, em diminuição de desigualdade dentro das várias áreas, né, do Estado, do município ou em nível de país, a gente está falando de uma melhoria do mercado de trabalho. Tá? E a gente tem tipos de dinâmicas diferentes no próprio mercado de trabalho brasileiro. Tá? Por isso foi colocado aqui o que é o desemprego estrutural, o que é o desemprego conjuntural, o que é um desemprego chamado desemprego friccional. Tá? A gente tem aí níveis de empregos diferentes que vão justamente trabalhar nesse sentido, que é aquele tipo de desemprego, por exemplo, que vai ser resultado de mudanças do ponto de vista da estrutura produtiva, mudanças de legislação, tá? E uma série de outras mudanças. Isso aqui é um impacto que acontece, o desemprego estrutural é um impacto que acontece em mais longo prazo, em termos de mercado. Em termos conjuntural, de desemprego conjuntural, é um desemprego que acontece de mais curto prazo, pontual, né? E que vai acontecer a partir do momento em que eu tenho uma mudança de comportamento do mercado e essa mudança vai impactar no aumento ou na diminuição do nível de desemprego dentro da economia. Tá? Já a questão do desemprego friccional, ele vai trabalhar com outros tipos de elementos que vão ser considerados como, por exemplo, a intenção ou não de uma pessoa procurar emprego porque não acha que está adequada para o mercado de trabalho, acha que a idade dela não vai ser interessante para o mercado, então acaba havendo um tipo de desocupação dessas pessoas. Tá? E aí, do ponto de vista dessa questão de mercado de trabalho, o que a gente vai ter? Aquelas políticas que são chamadas políticas ativas, tá? E políticas consideradas políticas passivas, ok? Essas políticas ativas são políticas de qualificação, intermediação, incentivos, como, por exemplo, as políticas que utilizam instituições específicas, como o Cine, né? Como o SEBRAE, como todo o Sistema S, né? Por exemplo, quando o governo utiliza desses instrumentos, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma política
proativa, né? Ou chamada de políticas ativas, onde ele vai se antecipar em relação a um problema que pode ser gerado a partir de uma falta de qualificação dessa mão de obra, né? Que é um dos elementos que compõem os tipos de desemprego que existem no Brasil, né? Principalmente do ponto de vista de uma limitação da própria questão educacional, né? Que também é uma política geral aí do governo, que é a política de educação, tá? Vocês já tiveram, inclusive, outra masterclass que tratou dessa questão de políticas educacionais, né? E as chamadas políticas passivas, tá? Que vão ser políticas que vão corrigir problemas já instalados, tá? Geralmente são políticas pontuais, como políticas de seguro-desemprego, né? A questão do FGTS, que vão trabalhar a questão da seguridade, do apoio ao trabalhador, tá? Isso é necessário por quê? Porque o governo ele pode não só se antecipar, o que seria mais interessante, né? Como também corrigir falhas instaladas dentro do mercado, tá? Que vai afetar diretamente o funcionamento em nível da economia, tá certo? Nesse sentido, o que a gente tem? A gente tem alguns indicadores macroeconômicos que vão trabalhar diretamente com essa questão do nível de emprego, do nível de desemprego, da questão da informalidade no Brasil, tá? Isso vai gerar, tá? Impactos diretos em termos de indicadores macroeconômicos, tá certo? O que a gente tem aqui, por exemplo? No Brasil, o desemprego médio, por exemplo, em 2023, ele foi de 7,8%. Se a gente for pegar uma variação aí da questão do desemprego no Brasil, a gente tem aí um comportamento, né? Uma evolução da taxa de desemprego média anual, tá? Que vai partir, por exemplo, se a gente pegar o período que vai de 2010 até 2025, a gente tem uma média aí, por exemplo, a gente inicia essa análise, se a gente for pegar esse intervalo, que em 2010, por exemplo, a taxa de desemprego estava em torno de 6,7%. 2010 foi um período de crescimento da economia brasileira, ainda um período de grande crescimento, vinha de um período de grande crescimento da economia brasileira, que começa aí através de políticas que foram implementadas no Brasil, como o PAC, por exemplo, um nível de crescimento da economia muito grande. Então, a taxa de desemprego no Brasil ela era em torno de 6,7%, tá? A partir de 2001, ela começa a se alterar, ela começa a subir. Por conta de quê? Dos cenários. Por que eu tenho que entender esses indicadores? Por que entender, por exemplo, o comportamento do mercado de trabalho, e entender alguns indicadores macroeconômicos que a gente vai trabalhar aí no próximo slide, que é justamente dizer o seguinte, olha, onde é que eu procuro informações econômicas que possam subsidiar a elaboração de um PPA estratégico, eficiente, em nível não só de município, mas em nível de estado e em nível de Brasil, tá? Porque a gente precisa entender essas relações, a gente não pode ficar fechado só em relação à esfera municipal, a gente tem que se preocupar com o que está acontecendo no restante da economia. Nenhuma região, nenhuma área, nenhum estado, nenhum município, ele está sozinho no meio do nada, ele não é uma ilha, né? Ele vai ser afetado e vai afetar também outras áreas. Então, eu preciso entender como é que essas relações, elas podem ser relações positivas, né? Que não tragam impactos negativos, nem para o município onde eu estou atuando, como também eu não posso gerar, através das ações do planejamento público do meu município, gerar impactos negativos sobre outras áreas, sobre outros municípios e trazer aí resultados negativos para o Estado, o que vai refletir automaticamente, do ponto de vista macroeconômico, numa limitação de crescimento por parte do país, tá? Então, o desemprego, por exemplo, ele oscila. Ele vai oscilar de acordo com o quê? Com a questão do cenário. E eu preciso entender o que gera esse tipo de oscilação, o que gera esse tipo de impacto. Então, a gente vai tratar de indicadores econômicos, entender como é que a economia ela faz parte desse processo a partir daí, né? Da análise desses indicadores. Toda vez que a gente vai falar de PPA, a primeira coisa que aparece é o quê? Eu tenho que fazer primeiro um diagnóstico. Tá? Eu não tenho como falar de política pública sem falar de um diagnóstico prévio, tá certo? E um dos primeiros diagnósticos que a gente faz é entender como é que está o funcionamento do mercado de trabalho,
tá? Porque ele é o resultado do quê? É o resultado do bom ou do mau funcionamento da estrutura produtiva daquele local, daquele município ou daquele estado ou do país como um todo, tá? Por exemplo, a média anual, só para trazer alguns indicadores para vocês, a média anual da taxa de desemprego no Brasil, tá? Foi em torno variou de 6,7% em 2010 e chegou aí, em 2024, a menor taxa, que foi 6,6%, tá? Até março desse ano, a taxa de desemprego está em torno de 6,8%, tá certo? Mas nós já chegamos entre 2020 e 2021 a uma taxa de desemprego de 13,8%, tá? E 14%, respectivamente, entre 2020 e 2021, ok? O que se indica? Indica algum tipo de falha. Claro que esse período aqui é um período de pandemia, mostrando o quê? Que a gente pode e tem que considerar as dinâmicas de mercado e dos cenários, né, que são impactados por elementos que muitas vezes a gente não controla, tá? Principalmente do ponto de vista do gestor público. Então, foi um acontecimento, que foi o período pandêmico, que mexeu com toda a economia, não só nacional, mas também internacional, tá? Então, a gente tem que entender como é que esses fenômenos eles vão impactar diretamente nos indicadores que vão ser base, que vão subsidiar a própria elaboração de políticas públicas dentro do PPA, tá? Então, tem que ter dentro do PPA. A partir daí, qualquer tipo de falha que aconteça no mercado, tem que se pensar na maneira de adequação dessas metas do PPA à realidade daquele determinado momento, né? E como é que a gente faz isso? Através de diagnóstico, né? A gente faz um diagnóstico situacional, né? Um diagnóstico de cenário, para a partir daí elaborar os chamados programas, né? Que vão compor aí todo um conjunto, né, de objetivos estratégicos, de objetivos amplos que cada governo tem, que vai ter que ser atendido, né? Esses programas eles vão trabalhar com qual é o problema, né, que precisa ser resolvido. Então, após isso, que tipo de iniciativas, que tipo de ações, né, a gente pode realizar para poder tratar desse problema ou que pode se instalar ou que já está instalado, tá? Que são aquelas políticas ativas, né? E aquelas políticas que vão corrigir problemas já instalados, tá certo? E a partir daí atender algum objetivo específico, né? Atender a esse problema, que tipo de resultado eu quero? A correção desse problema vai passar por onde, né? Que tipo de entregas eu posso realizar com essa política pública, ok? E esses são elementos, né, que vão trazer o quê? Resultados, tá certo? Que vão ser próximos aos resultados que foram projetados, de acordo com como a política foi desenhada, tá? Ou pode ser algum tipo de resultado limitado e que precisa ser adaptado, tá? Isso vai gerar automaticamente o quê? Indicadores, né? Esses resultados eles vão trazer indicadores para nós, né? Do ponto de vista da gestão pública, que vão avaliar essa política e dizer, olha, ela conseguiu atender aos objetivos para o qual ela foi desenhada, né? Se não atender, onde é que estão as limitações? Porque essas limitações elas vão aparecer aonde? Na fase de execução, né? E o acompanhamento e a avaliação são outros momentos necessários justamente por isso. Por quê? Porque se eu não acompanhar e se eu não avaliar, eu não sei se a política deu certo, tá? E essas políticas, elas são necessariamente desenhadas a partir dessa análise desses indicadores, como essa questão da análise do desemprego, certo? Além também de outros indicadores. A gente vai analisar o quê? O PIB, né, que é o Produto Interno Bruto de cada local. Eu tenho o PIB municipal, eu tenho o PIB estadual, eu tenho o PIB em nível de país. Então, para que é importante? Para eu entender como é que está acontecendo o fluxo econômico, para eu entender como é que essa economia está se comportando, né? Por exemplo, a taxa de informalidade é importante? É importante. Por quê? Porque eu estou entendendo que, a partir do momento que essa taxa de informalidade ela cresce, tem muita gente, né, que é a chamada população economicamente ativa,
e que tem condições de trabalho, ela não está ocupada formalmente. Ela não está sendo assistida, né? Essa parte da população que está na informalidade, ela não está sendo assistida pelas políticas, tá, do governo. Ela não tem um emprego formal, tá? Ela não tem seguridade social. Então, automaticamente, isso reflete no quê? Em desigualdade de renda, tá certo? Então, a questão da política, ela vai afetar diretamente esses níveis de emprego e desemprego e de formalidade ou informalidade, tá? Por exemplo, a gente vem de uma taxa de informalidade, né, como está colocado aí para vocês, de cerca de 39%, certo? Em 2003 era em torno de 38,8%, né, que é essa, e em 2004 também, e agora que começou a cair, que está em torno aí de 38,3%, 38,4%. Mas nós ainda temos um nível de informalidade muito grande, né? E essa informalidade, ela é o reflexo do quê? De alguma limitação em termos de funcionamento da economia, tá? Em quaisquer setores, seja nos principais setores, como eu coloquei aqui, serviço, indústria, agropecuária, tá? Onde o setor industrial tem um peso muito relevante, mas o setor de serviço vem crescendo muito aí em termos da sua participação na formação do PIB, tá? E o governo ele tem uma função muito grande, importante, muito grande aí em relação à formulação das políticas e como que elas vão regulamentar aí o funcionamento desse mercado, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aí uma questão relacionada ao mercado de trabalho brasileiro, tá? Que vai trazer o PPA como uma ferramenta estratégica aí para ser utilizada pelo gestor público para poder corrigir esse problema, tá? O PPA ele vai entrar como o quê? Como um instrumento de planejamento de médio prazo, tá certo? Por quê médio prazo? Porque ele é para o período de 4 anos, certo? O que ele vai fazer? Ele vai estabelecer aí essas diretrizes, objetivos e metas para esses 4 anos, tá certo? Então, nesse sentido, o que eu tenho? Tá? Eu tenho um PPA, um instrumento, tá certo? Que ele é importante para o meu processo de planejamento, por quê? Porque em contexto de restrição fiscal e de desigualdade regional, que é a discussão que a gente vem fazendo, ele a elaboração do plano plurianual, ele exige aí uma integração entre diagnóstico econômico, tá? Que é a importância aí da questão do entendimento das variações dos indicadores econômicos, né? E dos cenários, tá? Da análise de mercado de trabalho, e a partir daí o cruzamento dessas informações vai me definir quais são as prioridades estratégicas do governo em relação à elaboração de ações dentro desse PPA, tá? Então, que tipo de ações eu posso realizar a partir da elaboração do PPA, tá? Nós temos aí o PPA como um elemento que vai trazer etapas específicas, tá? Primeiro, aquilo que eu falei para vocês, toda política pública, ela passa por etapas específicas, desde o processo do diagnóstico socioeconômico, que é que vai identificar onde é que estão os problemas, as limitações, o gargalo de funcionamento de uma determinada economia, tá? De um determinado mercado. A partir daí, o que o PPA vai fazer? Ele vai definir os eixos e objetivos estratégicos de acordo com esse diagnóstico. O que eu vou fazer? Eu vou identificar problemas e vou hierarquizar esses problemas em termos da sua urgência. E dizer, olha, tem coisas aqui que passam pela obrigatoriedade do Estado e que precisam ter atendidas urgentemente, porque isso vai refletir diretamente no próprio funcionamento do mercado, né? Principalmente em termos de geração de emprego e renda, tá? Então, o PPA ele define os eixos e os objetivos estratégicos a partir desse diagnóstico, tá? A partir daí, o que ele vai fazer, né? Definir os eixos e os objetivos estratégicos, vão se estabelecer metas
e indicadores, tá? Que vão ser necessárias para alinhar o PPA, por exemplo, do município com o PPA dos estados, né? E o PPA do governo federal, tá certo? Nesse sentido, esse PPA, ele também tem que estar alinhado a quê? Tá? As metas globais de desenvolvimento, tá? Que é uma questão que a gente chama de umas metas globais, né, que foram definidas pela ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Onde o governo ele tem que se preocupar, em nível do município, com aquilo que foi definido para a questão do desenvolvimento econômico em nível global, tá certo? Por quê? Porque vão existir desafios que precisam ser atendidos, tá certo? Então, nesse sentido aí, o que a gente tem, tá? A gente tem a política pública, o planejamento, né? Tanto federal como estadual como municipal, ele tem que alinhar, ele tem que se articular com os 3 níveis e também com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? Que são objetivos que foram definidos em nível internacional e que é trazido para a elaboração do planejamento público em nível das 3 esferas do governo, para gerar esse processo de integração dessas chamadas metas globais para a questão do desenvolvimento do país, tá? Então, o que o governo faz através do PPA? Ele vai articular, tá? Planos que são planos considerados setoriais, ou para a agropecuária, ou para o setor de serviços, ou para a indústria, né? Assim como também, né, planos setoriais que vão trabalhar diretamente nos impactos dessas melhorias em termos de ação das políticas públicas para o mercado de trabalho, para a melhoria da qualidade de vida da população, né? A articulação desses planos setoriais e locais ela é essencial para poder gerar o quê? Resultados do ponto de vista de indicadores macroeconômicos. Por exemplo, em termos do PIB municipal ou regional, estadual, né? Ou federal, né? Vai impactar diretamente na questão da taxa de ocupação e na taxa de desemprego da economia e na produtividade e na composição setorial. Tá? Por que eu estou tratando desses elementos? Toda vez que a gente vai falar de política pública e falar de plano plurianual, a questão estratégica que está inserida no plano plurianual dos governos, né, ela tem que passar por um entendimento do que os indicadores traduzem, tá certo? Os indicadores macroeconômicos, como o PIB, por exemplo, como taxa de ocupação, desemprego, produtividade, composição dos setores produtivos, vai identificar onde é que estão as dificuldades de cada local. Por exemplo, eu tenho municípios pequenos que vão ter a necessidade, por exemplo, de gerar mais emprego e mais renda para poder segurar a população economicamente ativa ali. Tá? O que acontece muito em alguns municípios? Isso não só no estado de Goiás, mas em outros estados. Municípios muito pequenos, muitas vezes, eles não absorvem população ativa, né? E essa população ela migra em busca de outras, de uma melhoria de qualidade de vida, de condições de vida, de uma busca por emprego e renda em outras localidades onde a atividade produtiva é mais desenvolvida. Tá? Então, o próprio mercado de trabalho está relacionado diretamente com o mercado em si, a economia, o cenário econômico daquele determinado local está funcionando, certo? Então, qual é o papel do governo nesse sentido, né? Através do PPA? Além das políticas de saúde, de educação, de segurança pública, o governo tem que pensar em políticas no caso de crescimento econômico, políticas de atração de investimentos, né, e políticas de renda, tá certo? Que são políticas chamadas de políticas complementares. O que o governo tem que fazer? Tá? Que é o que vai nortear aí as próprias ações que vão ser executadas no âmbito do PPA. O governo tem que pensar o seguinte: qual é o diagnóstico daquele local onde as ações vão ser executadas? Elas têm que considerar o quê?
qual é a especificidade desse local? Qual é a especificidade desse município? Será que esse município necessariamente ele está trazendo aí, ele tem inserido em si uma oportunidade de desenvolvimento de atividades produtivas? Né? O que eu tenho que considerar? Eu tenho que atrair uma indústria? Não necessariamente. Tá? Às vezes a economia local ela está muito embasada, por exemplo, na agricultura familiar, no artesanato, no turismo e em outros tipos de atividades produtivas. Tá? Então, isso tudo tem que ser considerado. Muitas vezes, incentivar o que já existe é a melhor saída, tá certo? Nesse sentido, então, que tipo de informações eu posso utilizar? Eu posso utilizar dados, por exemplo, no caso do mercado de trabalho, para entender como é que está esse funcionamento da economia, como é que está se desenvolvendo os setores, as atividades dentro desse mercado, dentro do município, por exemplo. O IBGE, ele traz pesquisas específicas e indicadores que vão subsidiar o próprio diagnóstico para poder se pensar em políticas e ações específicas dentro do PPA. Por exemplo, os dados da PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que vai trazer uma coleta de informações sobre população. Tá? Qual é a característica dessa população? Quais são os dados sobre emprego, desemprego, renda, escolaridade, condição de vida? Né? Mensalmente, o IBGE faz esse levantamento através da PNAD, e isso dá uma visão geral, uma visão mais abrangente, aí, incluindo a própria questão do quantitativo que aquela área tem de trabalhadores formais e informais, até para pensar em políticas de emprego e renda. Tá? O CAGED e a RAIS, o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e a RAIS, que é o relatório, né, uma relação anual de informações sociais, eles são mais informações ou registros chamados de registros administrativos. Tá? Eles vão ser elementos que podem ser utilizados justamente para fazer o quê? O diagnóstico, tá? Desses locais em relação a como é que está esse cenário econômico e o reflexo disso em termos do mercado de trabalho, tá certo? O que vai ser base, vai ser subsídio, né, para, a partir desse diagnóstico, pensar nas ações e nas políticas públicas específicas que precisam ser elaboradas, executadas, acompanhadas e avaliadas posteriormente por parte dos gestores públicos. Né? Então, isso vai impactar no quê? Tá? Em como o governo define os investimentos vinculados a metas de emprego para aquele determinado local. Tá? Ele vai pensar em qualificação técnica, como é que ele vai aplicar essa qualificação técnica de maneira regionalizada, pensar em ações específicas que podem ser elaboradas de acordo com a realidade daquele município, né? O apoio a empreendimentos locais, por exemplo, a formação de arranjos produtivos locais, onde você agrupa um conjunto de produtores dentro de uma mesma atividade para poder gerar um processo de coordenação entre esses produtores e de facilitação de acesso a esses produtores ao mercado, né, a partir do momento que eles se juntam, se coordenam para poder trabalhar de maneira mais adequada, de maneira mais eficiente, tá? Arranjo produtivo local é um elemento muito importante, principalmente em se considerando o tamanho do município, ok? E isso vai refletir diretamente no quê? Naquilo que a gente chama de desenvolvimento regional sustentável, tá? Que é essa questão da manutenção, né? De longo prazo dos resultados das políticas públicas. As políticas públicas elas não podem ficar limitadas ao período de 4 anos em termos dos seus resultados. Isso vai melhorar a questão do acesso e a questão de inovação e de tecnologia, o que melhora a produtividade do mercado, o que vai gerar crescimento econômico e posterior desenvolvimento, considerando essa questão da sustentabilidade, e a questão da inclusão produtiva, não só, por exemplo, do ponto de vista do setor privado, em relação às empresas, né, a inclusão produtiva de pequenos produtores, de microprodutores, né, de microempresas, mas também a inclusão produtiva de população que está fora do mercado de trabalho formal, tá? Então, nesse sentido, qual é a função aí do governo e utilizando aí o instrumento do PPA para elaborar ações específicas? Por exemplo, pensar
em capacitação profissional, porque se esse mercado é dinâmico, de um lado está se fazendo políticas de investimento ou políticas de atração de investimentos, políticas de incentivo ao aumento da produtividade, né? Políticas de inovação, eu preciso, de outro lado, fazer o quê? Uma política de capacitação profissional, por exemplo, chamando aí, né, o Sistema S, introduzindo ações do Sistema S para atender as necessidades do mercado de trabalho, né? Crédito para pequenos empreendedores, tá? Apoio a esses arranjos produtivos locais, regionais, que eu acabei de citar, que é essa aglomeração ou essa coordenação entre pequenos produtores de um determinado setor de atividade. Por exemplo, a gente tem o APL de mandioca em Iporá, aqui no estado de Goiás, né? Tem o APL de confecções em Jaraguá. Então, como é que a gente pode apoiar esses arranjos produtivos locais do ponto de vista do setor público? Tá certo? Então, que tipo de ações podem ser realizadas? Qual é a política que pode ser elaborada, executada e posteriormente avaliada para poder atingir esse objetivo? E isso vai atender objetivos maiores do ponto de vista macro, né? Se eu melhoro a dinâmica de um município do ponto de vista produtivo, do ponto de vista de emprego e renda, automaticamente eu estou contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do Estado e, na sequência, para o crescimento e desenvolvimento do país, e também estou fazendo o quê? Diminuindo a desigualdade, porque, por exemplo, dentro do próprio estado de Goiás, a gente tem áreas que são desiguais, tá? A gente tem a área que eu considero aí Centro-Sul, que é a área mais rica, onde existe concentração de renda, tá? E a área Centro-Norte, que é uma área menos desenvolvida e que carece aí de um olhar mais atento por parte das políticas públicas, tá? Então, isso acontece na região Sudeste, isso acontece muito na região Nordeste, que tem o maior nível de desemprego, inclusive de informalidade, tá? Mas políticas públicas são direcionadas para poder atender essa necessidade, porque o governo ele já entendeu essa questão também de que a questão regional, de entender os aspectos locais, né? Entender as especificidades dos municípios, as diferenças que existem entre os municípios, dentro dos estados e dentro do país como um todo, ela é importante, ela é a base essencial para a elaboração de políticas públicas adequadas e com maior efetividade e nível da economia, tá? Então, essa análise geral da questão econômica, dessa relação com o planejamento, né, público, através do PPA e com o próprio mercado de trabalho, é porque eles têm uma intersecção muito forte, né? O que é alterado, o que é executado em termos de ação em um âmbito vai impactar diretamente nos resultados que eu tenho, em termos de funcionamento da economia, em termos de produtividade das empresas, o tipo de política pública vai impactar diretamente no nível de emprego e renda da sociedade, tá? Então, o governo ele tem um papel específico, por exemplo, no PPA do Estado de Goiás, 2024-27, os pontos estratégicos que são considerados por exemplo, o fomento ao cooperativismo rural, tá? Que está justamente muito relacionado com a questão do próprio incentivos aos arranjos produtivos locais, que na grande maioria deles são arranjos produtivos dentro da área rural, tá? Incentivo à agricultura familiar, né? Projetos integrados com institutos federais, com universidades, né? Essa questão de formação de mão de obra adequada para as novas realidades de mercado, para a nova dinâmica do mercado. Então, tudo isso, né, vai ser resultado de uma orientação de boas decisões de planejamento que partem da própria questão do funcionamento da economia, né? Então, o PPA relacionado a isso, ele deve ser construído com base em evidências, com base em diagnóstico a respeito de como é que está funcionando a economia municipal, de quais são as especificidades desses municípios, do tipo de atividade produtiva que eu tenho ali dentro e o que eu posso aproveitar para fazer com que esse dinamismo ele seja aumentado, tá? E automaticamente isso vai resultar no quê? Numa integração com o mercado de trabalho, que é essencial para que a gente consiga alcançar esse chamado desenvolvimento, né, que é uma coisa mais qualitativa, né? Ele usa a questão quantitativa do crescimento, que é a melhoria dos indicadores, para poder distribuir melhor essa renda dentro do mercado, tá certo? É uma discussão geral, né, que eu fiz aqui a respeito
do tema economia, planejamento público e mercado de trabalho, tá certo? Infelizmente, a gente não tem como se estender muito em relação a alguns pontos específicos aqui, mas eu me coloco à disposição de vocês para eventuais dúvidas que vocês tiverem posteriormente, inclusive em contatos posteriores, né, a partir dessa live. E aqui estão alguns indicadores de leitura, né, algumas leituras que eu indico para vocês que são interessantes para a gente entender como é que funciona a questão econômica, como é que funcionam as finanças públicas e como é que a gente pode pensar na questão do aprimoramento aí do planejamento público municipal, tá? Eu agradeço aí a participação de todos, né? Deixo aqui o meu agradecimento específico ao CEPASP e ao CIAP. Aí está o meu contato, tá certo? O meu e-mail, que é um e-mail institucional aqui da Universidade Federal, e fiquem à vontade aí para algum questionamento. Muito obrigada, professora. Novamente agradecer, né, por toda a sua colaboração desde o início desse projeto das atividades e pela prontidão, né, em sempre nos atender, dispor do seu tempo aqui para passar todo esse conhecimento, revisar material, enfim, muito obrigada a nós, né, nós da equipe CEPASP-CIAP agradecemos bastante. Infelizmente, com relação a perguntas, não tivemos aqui, tivemos, de fato, no decorrer da live, a parabenização, né, pela escolha de você, né, estar. Então, por exemplo, o Antônio falou que você é uma excelente pessoa e profissional. O Henrique listou que, de fato, essa avaliação, né, do aspecto econômico para poder fazer a avaliação do plano plurianual com a junção da economia, os aspectos do mercado de trabalho, isso de fato é o que faz, né, às vezes algumas políticas públicas serem mais efetivas, mais eficazes, eficientes, como bem a senhora colocou aqui. Mas no mais é isso. Gostaria, né, de agradecer a presença de todos e, de fato, nos colocar à disposição. Então, caso surjam algumas dúvidas, nós aqui da equipe estamos dispostos, né, a sanar, professora também, e espero que os demais conteúdos, os demais assuntos também sejam alvo aí de estudos, né? Então, nós temos vários materiais que estão disponíveis para todos acessarem. Mas é isso, professora. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Até mais, obrigada.